Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e da terra, o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que se tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para que aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Em muitos momentos nós ouvimos o desejo dos crentes em relação a ouvirem a voz de Deus. Há uma busca de muitos por esta suposta resposta rápida. O que fazer, como fazer, quando, onde? Deus, fala comigo. Senhor, manda uma revelação. Fala alguma coisa. Eu preciso ouvir a tua voz. Quantos são aqueles que ficam constantemente buscando ouvir a voz de Deus, querendo um recado, uma mensagem, alguma coisa direta e objetiva, Deus falando, faça isso ou aquilo? No entanto, irmãos, esta é uma busca um tanto quanto tola, ou minimamente imatura, tendo em vista que o simples fato de abrirmos e lermos a Bíblia, já estamos a ouvir Deus falando conosco. E mais uma vez, Deus vai falar com o seu povo. Mais uma vez, a voz de Deus será ouvida nesta noite. Mas nesta noite, de forma talvez um pouco mais clara neste sentido de voz de Deus falando. Isto porque o nosso texto coloca 7 vozes. 7 vozes que vão clamar e gritar algumas coisas. O que elas dizem? Essas 7 vozes tratarão de 4 assuntos: oportunidade, consolo, esperança e juízo. Vou repetir.
estas 7 vozes que estarão a falar, é a voz de Deus falando com o seu povo. É o mesmo Deus que sempre falou. É o mesmo Deus que, ao abrirmos a sua palavra, está a falar conosco. Mas aqui em Apocalipse, 7 vozes aparecerão na visão que João está tendo, para falar sobre oportunidade, consolo, esperança e juízo. E nós veremos então cada uma destas propostas a partir de agora. Para que você entenda o que é dito na primeira voz, nós precisamos voltar ao verso 2 do capítulo 14. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Você deve se lembrar que este verso estava na perícope que trouxemos na semana passada. E este verso traz uma síntese, um resumo do que será dito. As vozes virão falar sobre consolo e juízo, sobre esperança e juízo. Por isso, ao mesmo tempo que ela tem um tom como de arpistas tocando, tangendo as suas harpas, quase como que num tom para acalmar corações, consolar corações. Por outro lado, esta voz vem como trovão. Esta voz vem como muitas águas, porque ela anunciará também destruição, o juízo de Deus. É importante nós olharmos um pouco de forma macro aqui o texto de Apocalipse. Você sabe, e já tem acompanhado, que Apocalipse repete a mesma história diversas vezes. E que história é esta? A história da ascensão até a volta de Cristo Jesus. Este espaço de tempo em que eu e você estamos inseridos. Nós vivemos esta janela, que se dá do tempo em que Jesus subiu aos céus até o dia da sua volta. E quando será este dia da sua volta? Nós não sabemos. Pode ser daqui a pouco. Pode ser ainda antes de acabar este culto. Virá de forma repentina. Fato é que Jesus voltará. E nós vivemos neste tempo. Nós vivemos neste tempo em que esta história em Apocalipse é contada e recontada e contada novamente, e cada vez que esta história é contada, símbolos novos são utilizados. Esta história começa a ser contada mais uma vez a partir do capítulo 12. Em mais um momento de contar esta história do que dá da ascensão de Jesus até a sua segunda volta, é dito que o Senhor Jesus cumpre a sua missão, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, assume o seu lugar no trono, expulsa, tira Satanás de lá, e o que resta a Satanás é atormentar os homens. Para atormentar os homens, Satanás convocará suas 2 bestas. A besta que emerge do mar é aquela que representa um governo. Governos que vão se opor a Deus, se opor à sua igreja, criar regras, leis, para prejudicar o povo de Deus, para tentar frear o ímpeto da igreja de ir e pregar o evangelho. A besta que surge da terra é uma que vem como agente do dragão, agente de Satanás, com falsos ensinos, falsa religião, falsas profecias. E elas validam a força e o poder desta outra besta que representa governo. Esses 2 agentes estão ali. Mas e aí? E o povo de Deus? O povo de Deus está entregue ao dragão e a estes agentes, a estas bestas? Não. Nós vimos na semana passada, o povo de Deus está no céu, com Cristo, louvando a Deus. Eles morrem aqui, são assassinados aqui, perdem as suas vidas porque pregaram com fidelidade e não negaram o nome do Senhor. Mas ao abrir os seus olhos, eles estão diante do Cordeiro, eles cantam juntamente com os outros do povo de Deus e adoram o seu santo nome. Mas neste espaço de tempo, da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, o Senhor está falando. Pedro vai nos dizer que alguns estão a zombar, dizendo que não, já passou muito tempo e Jesus não voltou. É besteira. Não faz sentido esta historinha que os crentes contam. Enquanto muitos zombam, a voz de Deus está a gritar, a falar, a anunciar. E o que estas vozes, ou o que esta voz de Deus fala ao povo? Oportunidade, consolo, esperança e juízo. A igreja, desde o primeiro século, desde os dias dos apóstolos, apresenta ao mundo
oportunidade, creiam em Cristo Jesus. Apresenta ao mundo a mensagem de consolo. Eis que estou convosco todos os dias. A igreja desde sempre apresenta a mensagem de esperança. Creia em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. A igreja desde o início anuncia a mensagem de juízo. Quem não crer já está condenado. Essas vozes foram pregadas e essas verdades foram ditas no passado. Essas verdades são ditas no presente e continuarão a serem ditas pela igreja. Isso significa, irmãos, que Deus sempre falou e continua a falar. E o que Apocalipse está nos mostrando é que neste intervalo da subida, da ascensão de Cristo até a sua segunda volta, o mundo não ficaria órfão da mensagem. O mundo não ficaria sem receber o recado de Deus. Então, esta impressão equivocada de que Deus não fala comigo, Deus não se importa comigo, Deus se esqueceu de mim, Senhor, me traz um recado, me fala alguma coisa, Deus já está falando. E esta mensagem vem sendo dita há muito tempo. Daí o tema da nossa exposição, Deus está falando, ouça, ouça. Nesta primeira voz, aquela que está neste grupo de anunciar as oportunidades, uma síntese foi feita. Então vem a segunda voz. E aí eu quero fazer um pedido a você. Ignore o título editorial escolhido pela versão revista e atualizada. A versão revista e atualizada vai usar aqui a expressão a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. De forma equivocada, seguindo o número da aparição dos anjos, a versão ARA, revista atualizada, no seu título editorial, ignora o fato de que uma voz já havia sido dita no céu. E esta é a voz do verso 2. Uma voz que é o som de arpistas e ao mesmo tempo o som de muitas águas e de trovão já foi dita. E ela foi ignorada pela editoração, pelo editorial da versão revista atualizada. Então ignorem o título e sigam a minha exposição. A segunda voz que temos está a partir do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Oportunidade. Isto foi sintetizado e agora começa a ser mostrado. Qual é a maior oportunidade que Deus dá ao homem? O evangelho. O evangelho é a oportunidade para que todo mundo mude a sua vida. O evangelho é a oportunidade que o homem tem para ter acesso à salvação. O evangelho é a oportunidade que o homem tem para ter acesso às bênçãos celestiais. O evangelho é a oportunidade de Deus que o homem tem para se ver livre da condenação do inferno. É o evangelho de Cristo, a boa mensagem, a boa nova, a grande oportunidade de Deus para a humanidade. Como resolver este problema do pecado em que os nossos primeiros pais nos colocaram? Deus nos dá a oportunidade para isso. Como? Crendo em Cristo Jesus, crendo neste evangelho que está sendo pregado. Por isso aqui o texto fala que na visão de João, este anjo que voa e traz consigo o evangelho eterno, ele está no meio do céu. No meio do céu porque o evangelho tem um lugar de destaque. Porque a igreja é evangélica. Porque a igreja tem toda a sua missão baseada na missão de Cristo. E qual foi a missão de Cristo? Anunciar a salvação. Ele veio para buscar o perdido. Ele veio para dar oportunidade àqueles que estavam perdidos. Esta foi a missão de Cristo, consumada de forma ampla, linda e bela e definitiva na cruz do Calvário. Mas esta foi a mensagem que ele trouxe ao mundo. E o que faz a igreja? Somos os seus representantes. Em Cristo pregamos, em Cristo anunciamos. E a grande mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem do evangelho. É a oportunidade. Por isso está no meio, em destaque. E aqui, irmãos, embora não esteja dentro do grupo das principais aplicações que eu trarei ao final, vale fazer uma consideração importantíssima para a igreja dos nossos dias. A igreja que não prega o evangelho não é a igreja de Cristo. Um culto em que você saiu dele sem ouvir a mensagem do evangelho não é um culto. Um crente que vive toda a sua vida sem pregar o evangelho a alguém não é um crente. Preste atenção nisso.
Porque talvez você esteja jogando toda a responsabilidade para o pastor, para a igreja, dizendo: a igreja tem que evangelizar, o pastor tem que evangelizar, você tem que evangelizar. Eu também, a igreja também. Mas você é testemunha de Cristo, comissionada, chamada, convocada para pregar o evangelho. E se você não prega o evangelho, você não é crente. Se você nunca colocou em destaque na sua vida cristã e na sua vida ministerial a consideração de pregar o evangelho de Cristo Jesus, então você não fez a voz de Deus ecoar e testemunhar no mundo em que Ele te colocou. Esta oportunidade está sendo dada. E esta segunda voz aparece aqui no meio do céu, em posição de destaque, gritando para que todos ouçam. Este texto está intimamente relacionado à abertura do primeiro selo, lá de Apocalipse, capítulo 6. Quando é aberto o primeiro selo, sai o cavalo e o cavaleiro branco, vitorioso, vencendo e para vencer. É a igreja de Cristo que avança, que prega, que testemunha. Aquela igreja que as portas do inferno não conseguem parar e deter o seu avanço. É a igreja de Cristo Jesus em destaque na terra, proclamando Cristo, mostrando a cruz. É o evangelho do Senhor. Mas veja que este evangelho é chamado de evangelho eterno. E faz sentido isto. É um evangelho eterno primeiramente por conta da sua origem. Engana-se você se pensa que o evangelho passou a existir em sua vida no momento em que você se converteu. O evangelho passou a ser destaque na minha vida no dia e no momento em que eu aceitei Jesus. Não, é verdade, pastor, você tem razão. Claro que não foi no dia da minha conversão. Pastor, o evangelho começou ali no dia em que Jesus estava na cruz. Ali começou o evangelho. Ali começou a obra redentora. Não. Pastor, então certamente começou nos dias de Davi, quando foi anunciado a ele que viria da sua descendência um novo rei. Não. Pastor, então começou em Abraão, o evangelho da Boa Nova de que viria um descendente de Abraão, o pai de muitas nações. Não. Pastor, então talvez este evangelho tenha começado lá em Gênesis 3, a promessa do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Também não. O evangelho de Cristo Jesus começa antes mesmo da fundação do mundo. Nos diz o texto de Efésios, capítulo 1, verso de número 3, que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Significa, irmãos, que esta bela história da redenção não foi uma mudança de percurso causada pelo pecado do homem. Então estava tudo lindo, o plano indo muito bem, Deus feliz da vida porque estava tudo dando certo, criei o mundo, criei o homem. Eita, o homem pecou, peraí, vamos lá, reúne todo mundo, vamos reescrever a história, pega lá, puxa alguém, traz alguém. Não foi assim. Antes que houvesse luz, já existia o evangelho. Antes que houvesse luz, já existia eu e você, o meu nome e o seu, unido a Cristo Jesus no plano dele para a redenção do homem. Por isso o evangelho eterno. A sua origem se dá antes mesmo da origem do mundo criado. Mas é evangelho eterno também por conta das suas implicações. O evangelho de Cristo Jesus não muda apenas a realidade empresarial da pessoa. O evangelho de Cristo Jesus não muda apenas a realidade familiar da pessoa. O evangelho de Cristo Jesus não traz apenas cura ao doente. O evangelho de Cristo Jesus muda a história de toda a eternidade de alguém. Toda a sua vida foi impactada, transformada. Não só dos dias presentes, mas dos dias futuros, pela obra de Cristo Jesus. É o evangelho eterno. É o evangelho eterno. Para quem este evangelho está sendo pregado? Ele está sendo pregado para aqueles que se assentam sobre a terra. E esta expressão dos que se assentam sobre a terra, ela pode ser vista no verso de número 8 do capítulo 13. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Capítulo 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra.
Mais adiante também no capítulo 17, falando da grande Babilônia, que seduz os homens que habitam sobre a terra. Essa ideia dos habitantes da terra refere-se aos ímpios. Refere-se, então, àqueles que estão aqui e têm aqui como a sua morada, a sua pátria. Isso é um contraste muito grande com a realidade minha e sua. Nós não somos habitantes deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa habitação é o céu. Por isso aqui nós não devemos acumular nada. Por isso os nossos planos não podem estar aqui. Os nossos anseios não podem estar aqui. Este evangelho eterno é pregado para a condenação dos homens que habitam sobre a terra, que têm a sua residência aqui, que amam este mundo e seguem as coisas deste mundo. E por que o evangelho é pregado a estes? Para que estes saibam e conheçam o juízo de Deus que os espera. Mas este evangelho também é pregado a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E esta expressão, da forma que está apresentada, só foi usada assim em Apocalipse para se referir ao povo de Deus. Quem foram os comprados pelo sangue de Cristo, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9? Homens de toda tribo, povo, língua e nação. Quem são aqueles que estão reunidos para adorar a Deus no capítulo 11? Grandes e pequenos, de todo povo, tribo, língua e nação. O evangelho é pregado não só para os eleitos, mas para todos os homens. Daí é justo dizer que o evangelho de Deus é oportunidade. Embora nós creiamos na salvação exclusiva dos eleitos, este evangelho é oportunizado a todos os homens. Não escolhemos a quem pregar. Pregamos aos ricos, aos pobres, aos brancos, aos negros. Pregamos a todos os homens, sem saber quais serão aqueles que crerão. E esta é uma justa oferta. Mas é curioso que ao falar deste evangelho, ou do conteúdo deste evangelho, o texto fala do resultado, mas não fala da causa. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. Temer a Deus e dar glória a Deus não é o conteúdo do evangelho. Temer a Deus e dar glória a Deus é o resultado para quem creu no evangelho. Por isso que pregar o evangelho não é convidar as pessoas para vir à igreja. Vamos lá na igreja, no culto. Vir ao culto é o resultado de um coração que creu. Deu para entender a analogia. Se você tem dificuldade de vir no culto, é porque você deve questionar muito se você creu. Porque temer a Deus é resultado do coração que crer. Se você vive a sua vida de pecados como se isso não importasse, como se isso fosse indiferente, você ainda não creu neste evangelho. Porque quando cremos, tememos. Porque quando cremos, queremos congregar, queremos adorar, queremos bendizer o nome do Senhor. Este evangelho é a oportunidade de Deus sendo entregue, pregada a todos os homens. Nós dissemos que são 7 vozes falando sobre 4 assuntos. O primeiro assunto, oportunidade. O segundo assunto que veremos está agora a partir da terceira voz, verso de número 8, falando sobre consolo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações vinho da fúria da sua prostituição. Por que esta voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, está tratando de consolo? Porque ela está falando da derrota de nosso inimigo. É muito curioso isso. A grande Babilônia só vai aparecer em Apocalipse lá no capítulo 17. Diversos inimigos da igreja foram apresentados em alguma maneira, ou de alguma maneira, aqui em Apocalipse. Os últimos que vimos, a figura do dragão, da serpente, a figura da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, do anticristo, do falso profeta, todas essas figuras apareceram. Mas não é esta a figura que cai.
A que é anunciada, que caiu aqui, é uma que ainda será falado e dito sobre ela. É muito belo no que diz respeito a consolo isso que Deus está fazendo. Porque Deus vai falar de um grande inimigo da igreja. Mas antes de falar qualquer coisa dele, ele já fala, caiu. Caiu. Deixa eu falar para vocês sobre um inimigo que já está derrotado. É isso que Apocalipse está fazendo. É isso que Deus está fazendo para consolar os seus. Para que você entenda quem é esta Babilônia, veja o capítulo de número 17, versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Todo o capítulo 17, capítulo 18 vai mostrar, apresentar esta grande meretriz, esta Babilônia. E a Babilônia aqui nada mais é do que um símbolo, do que uma ilustração de tudo aquilo que seduz o homem. Então veja a forma como o diabo vai trabalhar. Primeiramente, na ideia da besta que emerge do mar, uma força política. Depois, a que emerge da terra, uma falsa religião. Tem aparência de verdade, mas é falso. Mas aqui, a grande Babilônia é a figura daquilo que seduz, dos atrativos deste mundo. É como se nós imaginássemos a ação do diabo, e nesta ação do diabo, ele governa e controla por meio de uma força poderosa da besta que emerge do mar. Ele consegue enganar através de uma falsa mensagem, através da besta que emerge da terra, e ele consegue atrair, seduzir os homens através da figura da grande Babilônia. São esses os inimigos que estão sendo apresentados. Talvez você olhe todos esses símbolos, uma besta da terra, uma besta do mar, uma cidade chamada Babilônia, e possa pensar, isso tudo é muito confuso, pastor, é muito complexo, é muita coisa. Mas não é. Não é. Observe a forma como Satanás age já. Desde agora. Leis e governos no mundo inteiro trabalhando contra o povo de Deus. Se não explicitamente contra o povo de Deus, contra os princípios que este povo segue. Veja que talvez você nem precise pensar muito sobre esta ideia da besta que emerge do mar. Basta olhar para aquilo que os governos fizeram no decorrer da história. Desde Roma até os nossos dias. Então pensa em falsos profetas. Quantas são as falsas religiões, os falsos ensinos, as muitas vozes que se levantam dizendo ser a verdade, ter a verdade, mas falam contra Deus. Você não precisa entender muito de escatologia nem dos símbolos de Apocalipse para reconhecer que isso está aí. Irmãos, e quantas são as seduções deste mundo? Quantos são os atrativos deste mundo? As coisas que fazem os homens se embebedarem. Quanto da prostituição, da imoralidade, da pornografia, da bebedeira, das drogas e de tantos outros prazeres sujos que estão a seduzir os homens. Estas coisas são cantadas em músicas. Sobre a embriaguez, sobre o adultério, sobre a prostituição, sobre a imoralidade. E veja se não é isso que tem seduzido os nossos jovens. Então talvez você não precisa compreender toda a simbologia por trás da figura da grande Babilônia, mas basta perceber o quanto este agente de sedução vem embriagando, envenenando os homens. E esses homens dissolutos, tal qual os homens bêbados, entregam-se e fazem todo tipo de coisa que desonra a Deus, enganados, iludidos, seduzidos. Pois bem, antes do texto falar desta, Apocalipse já vai dizer que ela caiu. Caiu. Isaías capítulo 21, verso 9, fala sobre isso. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2,
Então ergueu ela a voz e disse: caiu, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Isaías está fazendo uma profecia para um futuro próximo e para um futuro distante. Futuro próximo falando da queda real da Babilônia de Nabucodonosor. Futuro distante para a queda desta Babilônia que vem e seduz os homens. Jeremias 51, 7 e 8, temos uma profecia semelhante. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Observe que Jeremias fala que a Babilônia, se referindo à nação, era um copo de ouro na mão do Senhor. Isto porque a Babilônia, no passado, foi usada como instrumento de exercício da justiça de Deus contra o seu próprio povo. Mas é curioso que depois deste momento em que Deus já havia julgado os seus e dado a disciplina para os seus, chegou o momento deste povo voltar para Jerusalém. E sabe o que muitos preferiram fazer? Ficar na Babilônia. Já se passaram 70 anos, a coisa aqui está boa. A gente já conseguiu arrumar um puxadinho aqui, outro acolá. E que mal tem em ficar? E que mal tem em desfrutar dessas coisas tão belas da Babilônia? Mas é a terra do exílio. Não importa. Agora esta Babilônia é usada pelo diabo para enganar o povo. Percebe que curioso isso? No primeiro momento usada por Deus para disciplinar o povo, mas no segundo momento usada pelo diabo para segurar o povo e desviar o povo do seu propósito de voltar à terra prometida para perto do seu Deus. Por isso, Apocalipse está usando essa figura da Babilônia. Mas o nosso consolo é saber, mal se levantou e já caiu. Vai se empenhar para seduzir os nossos, mas já caiu. Já caiu a grande Babilônia. Então chegamos à quarta voz. E esta voz agora vai falar da derrota dos que seguem esta grande Babilônia, esse inimigo de Deus. Seguiu-se a estes, verso de número 9, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Preste atenção aqui. O texto apresenta a figura daquela que seduz os homens. E talvez no seu coração você já tenha até pensado numa ideia de minimizar os efeitos do seu pecado, ou talvez do pecado daqueles que você ama, dizendo assim: talvez eu não seja tão mal assim. Talvez o meu filho adolescente não seja tão ruim. Ele só está sendo seduzido por um agente de Satanás. Cai este e cai os que seguem. O juízo de Deus virá contra este que seduz, mas contra os que deixaram ser seduzidos. Preste atenção nisso. Não se faça de vítima do diabo dizendo: eu era tão santo, eu era tão bom, eu era tão puro. Não fosse as más amizades, as más influências, eu não teria pecado. Você foi seduzido e deixado levar pela sedução. Um homem que trai a sua mulher é menos adúltero porque uma mulher o seduziu? Claro que não. E eu tenho certeza que nenhuma das irmãs concordaria com isso. E o mesmo digo aos irmãos, claro. Ter sido seduzido não torna o adúltero alguém menos culpado. Nesta relação de casamento com Deus, ter sido seduzido por este mundo não torna o nosso adultério contra ele algo menos culposo, feio e sujo. Por isso cai um, mas cai o outro também. Por isso vem o texto e diz: se alguém adora esta besta, a sua imagem, e recebe a marca na fronte e na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Olha que trocadilho forte que é colocado aqui. Estas marcas das bestas já foram colocadas no passado.
E agora é dito o seguinte: se eles se deixaram levar e beberam deste vinho e desta embriaguez, desta sedução, eles também beberão outro tipo de vinho. Qual? O da cólera, o da ira do nosso Deus. E para nós entendermos isto, este vinho sem mistura, nós precisamos ler o texto de Mateus capítulo 20, versos 20 a 22, que nos diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu e seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, referindo aqui a Jesus: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E o pior é que eles respondem: Podemos. Vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Que cálice era este? O cálice da ira de Deus. Este cálice é anunciado no Antigo Testamento. A ira do Senhor é representada neste cálice. O que Jesus está falando é o seguinte: pode acaso estes 2 homens participarem da mesma dor e do sofrimento que eu vou viver e experimentar na cruz? Eles podem beber desta mesma ira do Senhor que eu beberei no lugar deles? E o pior é eles responderem: podemos. Podemos. Irmãos, Deus em nenhum momento, preste atenção nisso. Se você pelo menos gravar isso no seu coração, na sua vida hoje, já vai ser muito valioso este tempo de ouvir a voz de Deus. Se você, em algum momento, chegou a pensar que Deus deixou passar os seus erros, os seus pecados, se em algum momento você chegou a considerar: Deus não foi tão justo assim, porque então quer dizer que é só eu crer nele que está tudo resolvido? Quantos já pensaram alguma coisa do tipo: então o sujeito vai lá, é um estuprador, é um assassino, é um mentiroso, é um corrupto, ajoelha, faz uma oração e é isso? Pronto? É crente e acabou? Se você em algum momento da sua vida já imaginou que Deus foi injusto por perdoar a multidão dos pecados do homem, você está muito equivocado. Em nenhum momento Deus deixou de manifestar a sua ira contra o homem. Ele só a desviou da minha e da sua direção e a apontou para a cruz de Cristo. Você foi punido. Você recebeu esta ira de Deus em Cristo, na cruz de Cristo. Ele nunca tomou o culpado por inocente. Em nenhum momento ele fechou os olhos para os meus erros e para o seu. Em nenhum momento ele deixou para lá. Em nenhum momento ele foi apenas um pai bonzinho que falou: ele errou, mas tá bom, a carne é fraca. Não! O exercício da sua justiça, por Deus justo que ele é, foi cumprido. Desviado de mim e de você. Caiu em Cristo Jesus na cruz. Ele bebeu o cálice que era para ser meu e seu. Mas aqueles que não estão em Cristo, que beberam o cálice deste mundo, estes receberão no último dia o cálice da ira de Deus. Porque Jesus não bebeu por eles. Agora veja que o texto nos diz que este é um cálice sem mistura. Porque naquele tempo, para amenizar a força da bebida, misturava-se ou a água ou um pouco mais de suco da uva antes da fermentação. Este era um cálice misturado, não tão forte, não tão intenso. Mas a ira de Deus vem sem mistura. E sabe o que isso significa? Vem sem qualquer tipo de graça, de misericórdia, de alívio.
Se Jesus convida e nos dá a oportunidade hoje de ir até Ele, lançar sobre Ele todo o fardo, todo o peso no último dia, para aqueles que não foram, para aqueles que preferiram ceder às seduções deste mundo, o que Jesus está dizendo é: receberão o cálice da minha ira, sem qualquer tipo de alívio, sem qualquer tipo de mistura para minimizar a dor, a força e o efeito que esta minha justiça terá sobre eles. É duro o que o texto está dizendo. Por isso, então, vem a consequência. Eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos, dos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça desse tormento, deste fogo e enxofre que queima, esta fumaça, ela sobe pelos séculos dos séculos. E eles não terão descanso algum, nem de dia, nem de noite. São eles os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Então, se você acha que eu exagerei demais no dia em que nós falamos sobre a marca da besta, achou duro e pesado demais, leia este texto. Vendo que a única coisa que eu fiz foi ser uma das vozes de Deus falando. Quem viver como este mundo vive, receberá o que este mundo vai receber. Quem abraçar as coisas que este mundo oferece, as ideologias que este mundo oferece, a forma estranha, suja, pecaminosa deste mundo, receberá o que este mundo vai receber da parte de Deus. Irmãos, isso é um grande alerta para aqueles que acham que dá para viver uma vida meio crente, meio não crente. Dá para ser mais ou menos. No fim das contas, a graça. Dá para ser mais ou menos, a gente vai levando. Um pouquinho de pecado aqui, um pouquinho de pecado acolá, um pouquinho de viver no meio da imundície, da sujeira deste mundo. Não há mal nenhum, dá para ir levando, dá para ir acomodando um pouquinho de santa ceia e um pouquinho do vinho da prostituta. Dá para conciliar tudo isso. Jesus disse, não dá. Aqueles que receberam a marca, na fronte, na forma de pensar, ou em sua mão, na forma como estão agindo, estes receberão a punição de Deus, a ira de Deus, o cálice de Deus, sem qualquer tipo de alívio. E a dor destes, os tormentos destes, serão eternos pelos séculos dos séculos, não terão descanso nem de dia nem de noite. Aqui então, irmãos, está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que Deus traz esta mensagem que nos faz tremer e pensar, Senhor, será que serei eu este? Ele fala, mas calma, aqui está a perseverança. Aqueles que guardarem os meus mandamentos, está tudo tranquilo. Calma, aqui está o belo da coisa. Se você se entregar às paixões desse mundo, você vai ser condenado com ele. Mas se você perseverar guardando os meus mandamentos, está tudo tranquilo. Porque aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a eles. É isso. Por isso esta é uma mensagem de consolo. Deus vai tratar com os nossos inimigos. E conosco? Ele vai nos amar. Vai nos fazer perseverar. Mas é uma mensagem que traz tanto consolo, que mostra para nós lá no verso 13, então ouvi mais uma voz, é agora a quinta voz, bem-aventurados os mortos em Cristo, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Bem-aventurados são aqueles que morreram em Cristo Jesus, sem se embebedarem com o vinho da prostituição deste mundo, morreram e estão com Cristo, bem-aventurados eles são. E sabe por que o texto está dizendo isso, irmãos? Para consolar os crentes. Porque alguns estavam pensando assim, mas se eu não beber da prostituição de Roma, Roma vai me matar. Se eu não me curvar à adoração do imperador, o imperador vai me matar. E aí sabe como é que Deus consola os seus? Ótimo! Bem-aventurado você vai ser se você morrer em nome do Senhor. É isso.
Ah, pastor, mas se eu for ser tão duro assim, eu vou perder meu emprego. Ótimo, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Pastor, mas talvez até eu morra. Se eu não contar essa mentira, o que será de mim? Se eu não viver deste jeito mais ou menos crente, como é que vai ser a minha carreira, a minha profissão? Se eu for ser tão crente assim, vai ficar estranho. Talvez eu vá sofrer. Talvez eu não vá ter. E aí o Senhor vai para o extremo da coisa. Ainda se você morrer, se você morreu em Cristo e por Cristo, bem-aventurado. E sabe o que significa bem-aventurado, irmão? Bem-aventurado não é um pouquinho feliz, não é um pouquinho contente. Bem-aventurado não é alguém que ficou feliz porque entrou algum dinheiro, fruto de uma promoção, que veio através de uma injustiça ou de uma vida não tão crente assim. Bem-aventurado é alguém que tem uma alegria e uma felicidade que não cabe em nada do que significa alegria, felicidade e prazer deste mundo. Então talvez você fique com medo de não ser fiel e se deixa marcar na forma de pensar deste mundo, nas ações deste mundo, pensando, vai ser ruim se eu não abraçar isto. E olha o que Deus está falando para você: calma, console-se, a perseverança está aí, cumpra os meus mandamentos e bem-aventurado você vai ser, até mesmo se você vier a morrer por conta disso. Olha o que o texto diz: eles vão descansar das suas fadigas. Claro que vai ser cansativo. Você acha que ganhar dinheiro honestamente é fácil? Claro que vai ser cansativo. Ou então você bebe do cálice deste mundo, faz vídeo imoral para o TikTok e ganha dinheiro. Agora, vai fazer o certo? É cansativo. Vai ter que trabalhar dobrado. Ou você acha que os atalhos deste mundo, desta vida fácil deste mundo, da grande Babilônia, te trarão a real felicidade? Pois bem, se você escolher o lado difícil, saiba que no futuro você vai descansar das suas fadigas. E não só isso, as suas obras vão te acompanhar, irmãos. O que o texto quer dizer é o seguinte: nada do que você fez para Deus e para a glória de Deus será esquecido, mas entra com você neste reino celestial. O texto está dizendo o seguinte: você chega lá e entra. Aí junto entra aquele dia que você foi ensaiar, entra aquele dia que você foi varrer a igreja, entra aquele dia que você participou do mutirão, entra aquela semana que você leu a Bíblia certinho, todos os dias. Junto com você entra aquele dia que você ajudou o necessitado, aquele dia que você contribuiu com fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Entra aquele dia, aquele momento que você escolheu ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. Todas essas obras te acompanham. É o seu galardão. Por isso, bem-aventurado. Isso é consolo, irmãos. Essas vozes estão a falar, falam de oportunidade, falam de consolo, fala também de esperança. Verso 14: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Há uma mensagem de esperança aqui. Esta sexta voz fala sobre a colheita do povo de Deus. Aparece a figura do próprio Cristo, a imagem do Filho de Homem. Em todos os outros momentos era dito: vi um anjo, vi um anjo, vi um anjo. Mas aqui fala: vi alguém com a semelhança do Filho de Deus. E este estava sentado nas nuvens. E este tinha uma coroa. De quem o texto está falando? O texto está falando do próprio Cristo. E este agora foi chamado por outro anjo a tomar a sua foice e ceifar, colher, porque a seara estava pronta. Irmãos, veja que esta ideia da seara vai aparecer em muitos momentos da Escritura. O povo de Deus vai ser chamado de trigo. E aqueles enganadores que estão no meio do povo, de joio. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é como a seara, onde os campos já branquejam. E o que é esta seara? Que os campos estão brancos. É o povo de Deus, os eleitos de Deus, que estão prontos a serem alcançados pelo Evangelho.
Mas um texto muito emblemático nos faz entender isto. Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então aqui o pentecostal olha e fala, está vendo? É o batismo com fogo. Mas veja o que é o fogo. A sua pá ele a tem na mão. Limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. E o que ele vai fazer com fogo? Queimar a palha. A ideia do fogo aqui, quando João fala do batismo de Jesus, é o seguinte. Ele joga na eira, na peneira, o trigo. O que é trigo, recebe o batismo com o Espírito. O que é palha, aquilo que o vento leva, recebe o fogo. Esta é a ceifa. E a ceifa virá porque a terra já está madura, a terra já amadureceu. E será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. Será pregado o evangelho do reino em toda parte. Aqueles que tiverem de converter serão convertidos, e só depois disso, só depois do Senhor ter peneirado para si os que são seus, virá o fim, e os que não forem serão jogados no fogo. O texto nos traz a mensagem de oportunidade, a mensagem de consolo, a mensagem de esperança na realidade de que Cristo voltará para acolher, arrebatar os seus, mas também traz a mensagem de juízo. A sétima e última voz nos diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O texto falou de esperança, mostrando que no último dia Deus virá a arrebatar, recolher os seus, mas também neste último dia ele virá julgar a terra. E o juízo é ilustrado nesta figura da vindima. Ele vai vindimar, pisar, fazer escorrer o sangue daqueles que não creram no seu nome. Joel, capítulo 3, versos 12 e 13, nos fala sobre isso. E o profeta nos diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transborda, porquanto a sua malícia é grande. Porque a malícia é grande, e este lagar já está cheio, o Senhor virá vindimar, virá pisar. Isaías 63, verso 6 diz: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. É a história da ascensão até a volta de Cristo. Da ascensão até a volta, a oportunidade está sendo dada através do Evangelho. Da ascensão até a volta de Cristo, o consolo está sendo pregado para a sua igreja. Da ascensão até a volta de Cristo, esperança tem sido anunciado. Cristo voltará e recolherá os seus. Da ascensão até a volta de Cristo, também está sendo anunciado. Uma voz está dizendo que o juízo de Deus virá e ele vai pisar aqueles que não creram, que não fazem parte dos seus escolhidos, que não é trigo, que é joio. Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira, no que diz respeito à oportunidade. Ela está aí. Ainda há tempo. O Evangelho está sendo pregado. Ouça, Deus está falando. Ouça.
A segunda aplicação, o consolo. E sobre esta voz de consolo que fala conosco, lembre-se, Deus vai tratar com os nossos inimigos. Não importa a injustiça que você sofre. Não importa tudo aquilo que você vai ter que renunciar em nome de Deus. Talvez para ser um crente fiel, isso vai custar o seu emprego. Isso vai custar a sua paz. Isso vai custar os seus amigos. Isso vai custar o seu streaming. Isso vai custar aquela marca de shampoo ou de perfume que você usa. Isso vai custar a sua profissão. Talvez, para ser fiel a Deus, você vai ter que viver uma vida um tanto quanto estranha. Alguns vão zombar de você e dizer, extremista, radical, fanático, lunático. Alguns vão dizer e zombar de você, dizendo que você é louco. Mas saiba que o juízo de Deus virá sobre estes. Eles podem te fazer todo mal. Eles podem te cancelar, te arruinar, zombar de você, te xingar de tudo quanto quer coisa. Mas o juízo de Deus virá sobre eles. Virá sobre eles. Consolo. Descanse nisso. Acalme seu coração. Às vezes a gente quer ir, militar, brigar. Vamos derrubar, vamos quebrar. Pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. Talvez a única coisa seja descansar na certeza de que Deus tratará com seus inimigos. Mas consolo também, porque ainda que você morra, você estará com Cristo. Você será mais que vencedor. Esperança. Tenha esperança no lugar certo. Você não é cidadão deste mundo. Deus não te chama para as riquezas deste mundo. Esperança na glória, na habitação celestial. Você não é dos que habitam sobre a terra. Você é cidadão do céu. Pense que amanhã você vai viajar para um lugar muito bonito. Eu acho que o lugar mais bonito que eu já fui nessa minha pouca vida foi Maragogi. Lugar sensacional. Praia da Bruna, Caminho de Moisés, coisa linda. Extraordinário. Se você não foi, Deus te der graça, vai. Eu quero ir nas minhas próximas férias, em nome de Jesus. Me ajuda isso aí. Mas sabe o que é engraçado? Por melhor que seja aquele lugar, chegando lá, você não compra um carro para andar lá. Por quê? Eu não moro aqui. O que eu vou fazer com um carro comprado? Você aluga, você pega emprestado, você vai de Uber. Mas você não compra um carro lá. Por quê? Porque você não mora lá. Chegando lá, você se hospeda num hotel, numa pousada, na casa de um amigo. Mas você não compra uma casa lá só porque você vai passar 7 dias. Afinal de contas, você não mora lá, você não é um habitante de lá. Por mais lindo que lá seja. Chegando lá, você não faz nenhum grande empreendimento. Você não faz nenhum grande plano que extrapole muito além dos 7 dias que você estará lá. Por quê? Porque você não é habitante de lá. Irmãos, lá você só está de passagem. Terminado aquele tempo, você volta para o seu lar. Por melhor que lá fosse. Assim é a nossa realidade aqui. Aqui a gente não se preocupa em acumular riquezas. Porque aqui não é o meu lugar. Aqui eu não me preocupo em fazer grandes planos, porque afinal de contas, só estou de passagem, é um breve tempo, logo eu estarei no meu lar. Aqui eu não me importo muito se vai ser alugado, emprestado, se vai ser um pouquinho desconfortável, afinal de contas, não é para a vida toda, não é a minha casa, não é a minha moradia, não é a minha esperança, não é o meu lar está com Cristo Jesus. E ele voltará para colher, fechar nos feixes dos seus braços aqueles que são seus, e nós iremos com ele para o nosso verdadeiro lar. Nós não somos habitantes desta terra, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. Esperança, esperança, esperança. Mas por fim, eu termino. A última aplicação. A voz fala de juízo. Porque se é verdade que ele virá para recolher os seus, o texto foi muito claro em dizer que ele virá para pisar os que não forem.
Ainda há tempo. Não esteja entre estes que ficarão. Não esteja entre estes que serão pisados. Não esteja entre estes que serão vindimados. A foice vai passar, pegando um e outro. A diferença não está na foice. A diferença está se você vai ser levado ou se você vai ser pisado. Por isso, creia em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Ainda há tempo. Feche seus olhos. Se você é crente e tem se visto alguém vivendo como vive este mundo, bebendo da sedução deste mundo, ainda há tempo. Se arrependa, peça perdão a Deus. Peça perdão, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ah, Senhor, eu não quero viver como o mundo vive, eu não quero beber do que o mundo bebe. Peça perdão a Deus. Deus não te chamou para isso, Ele te chamou e te fez nova criatura em Cristo Jesus. Para de pensar nas coisas deste mundo, de amar as coisas deste mundo, de querer as coisas deste mundo. Você é crente, você é a imagem e semelhança de Cristo, você é nova criatura no Senhor, você é amado do Senhor, você é eleito do Senhor, você ouviu este Evangelho eterno, viva de acordo com Ele. É tempo de arrependimento, quebranta o seu coração e fala: ah, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Porque eu quero estar contigo no último dia. A voz de Deus está aí, clamando, gritando: ouça, ouça, filho. Ah, Israel não me quis escutar. Ah, se Israel estivesse me ouvido, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Mas Israel foi teimoso, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Talvez Deus esteja deixando você andar na teimosia do seu coração. O pai faz isso com o filho para que o filho aprenda. Mas hoje é tempo de retorno, hoje é tempo de arrependimento. Hoje Deus te chama e te dá a oportunidade de ter a sua vida transformada por esta realidade de que Ele quer que você ouça a voz dEle, quebrante o seu coração e vá até Ele, como filho de Deus que você é. Mas se você não é crente, está aqui, ainda não fez esse compromisso com o Senhor, Deus também te chama. Ainda há tempo, ainda há a oportunidade. Eu não posso te dizer até quando. Eu queria que fossem muitos anos para que você tivesse tempo para se arrepender, mas eu não posso te garantir isso. Talvez o mundo termine hoje, talvez a história termine agora, mas você ainda está tendo esta oportunidade. Creia em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem um sério problema, é o problema do pecado, você tem um problema da corrupção deste mundo, você tem um problema de viver de acordo com o que o mundo vive, pensar do jeito que o mundo pensa, mas Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua história, de resolver o problema do seu pecado. Aceite Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Cristo Jesus foi aquele que foi para a cruz, para o madeiro, para enfrentar a vergonha, para receber sobre si a ira de Deus, o cálice da ira de Deus no seu lugar, para te dar a salvação e a vida eterna. Creia nesse Cristo, entregue a sua vida para este Cristo, viva para a glória deste Cristo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor. Seja qual for a decisão que as pessoas que estão aqui precisam tomar, a voz do Senhor está falando, que eles ouçam. Seja o crente que precisa viver de acordo com o chamado que tem em Cristo, seja o ímpio que aqui está, que ainda não se entregou para o Senhor. O Senhor está falando, que a tua igreja ouça, em nome de Cristo Jesus.